Ciao, buongiorno a tutti, sou Carlos Dílio, sou barista, estou iniciando essa live para a gente começar nesse primeiro encontro a abordar um pouco algumas questões sobre o café, que é uma bebida que tem uma identidade muito forte, marcada tanto entre italianos quanto brasileiros, né? E aí é um projeto que o Riccardo Scafati, o Riccardo Cavaniero, o Francesco Trapanese, do Instituto Italiano de Cultura, há um tempo já conversavam comigo para a gente bolar algo juntos, para abordar, enfim, alguns encontros a respeito do café. E aí, enfim, veio essa situação de pandemia, todo mundo recluso, todo mundo em casa, acabou finalmente saindo esse projeto que a gente tinha, e aí vão ser 4 encontros. Nesse primeiro, ele vai ser um pouco mais longo, porque o meu intuito nesse encontro é abordar um pouco aspectos históricos, sociais, culturais do café, e também eu vou passar um pouco por uma parte técnica, digamos assim, de como a gente pode fazer o café em casa da melhor maneira possível. Então ele vai ser um pouco mais longo, e eu vou, nesse primeiro encontro, falar sobre a Moka Bialetti, que é a grande estrela desse nosso encontro. Enfim, os outros encontros vão ser às sextas-feiras, às 11 horas. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre a Melita, que é o clássico de utilização aqui no Brasil. Em seguida, a gente vai falar da prensa, na outra sexta. E na quarta e última sexta, a gente vai tratar e demonstrar como a gente pode fazer um bom cappuccino, um bom macchiato em casa. Certo? Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Enfim, eu sou o Carlos Dílio e eu sou barista. Caso queiram me seguir para, enfim, conversar um pouco, trocar ideia a respeito de café, também quero aprender. A gente sempre aprende conversando com as pessoas. O meu perfil é Dom Dílio, só me seguir. Vai ser um prazer poder conversar com vocês. E é isso. Já já a gente começa para valer e aí vai ser um encontro bem legal. E é uma tremenda responsabilidade, né? Porque aqui nesse canal só passa gente fera, o Bruno De Nicola, com as pizzas fantásticas, o melhor pizzaiolo do Brasil, Benedetta Giustozzi com aqueles pães maravilhosos, Alessandro Sposetti, Rossella Speranza, enfim, é uma responsa grande, tem gente muito boa que geralmente transita aqui nesse canal, mas eu vou fazer o melhor possível para ser um encontro bem maneiro, enfim, e a gente vai chegar a um café na Moka ainda mais gostoso, ainda mais saboroso do que ela pode ser, beleza? Vou dar mais um minutinho, o pessoal vai entrando aos poucos, né? E aí a gente começa para valer. E aí eu vou tentar dar, além de sugestões e orientações, tirar um pouco alguns estigmas, desmistificar alguns mitos que foram ao longo do tempo de uma maneira errada construídos em torno do café. E enfim, tem uma galera aí que está junto comigo nesse universo do café, grandes amigos, baristas, pensadores do café, galera que realmente pensa sobre o café e faz cada vez mais o nível de qualidade subir. O Emerson Barista, meu mestre, o cara que mais sabe de café no Brasil, sem comparação. Os irmãos Foster, que são grandes amigos e tornam agora cafés sensacionais. O Alan, um amigo do coração, que agora mora em Lisboa e também trabalha com café e é um cara fantástico. O Café o Léo, do Leonardo Gonçalves, em Copacabana. Enfim, tem muita gente boa hoje em dia nesse cenário do café do Rio. O Ash Café também, em Ipanema. Então, o cenário de café vem numa ascendente, cada vez vem melhorando. E a gente fica muito contente com isso, e o intuito dessas lives vai ser despertar essa paixão que a gente tem pelo café em vocês, para que vocês tenham curiosidade, aguçar o instinto de vocês, enfim, testarem, né? Bem, daí 2 minutinhos, o pessoal está entrando, aos pouquinhos vai entrando mais. E para começar o nosso papo, eu vou primeiro dar um arcabouço histórico, social e cultural do café, que é importante fazer esse paralelo, porque a gente vai chegar na importância do café na cultura e na história italiana e também no Brasil. Depois eu vou falar um pouquinho de uma parte de taxonomia básica, de botânica de planta, de uma maneira muito básica. Em seguida eu falo de parte técnica, sempre de uma maneira muito acessível, sem nada muito rebuscado, para ser compreensível para todos. E aí eu termino fazendo o café na Moka com as orientações e com as sugestões do que eu acho que pode levar uma bebida melhor. Tá? Não é que seja a maneira certa, é a maneira que eu encontrei conversando com amigos,
colegas no cenário do café, estudando a respeito de como a gente pode fazer o café na moka ficar ainda melhor. Beleza? Então eu vou começar dando essa contextualização histórica, dando esse arcabouço, enfim, social, cultural. O café ele é uma bebida que tem, enfim, muitos mitos e lendas sobre a origem dele, né? Mas fatos mais precisos dizem respeito no século XV, ao início, digamos assim, de uma cultura de beber o café. Porque até então o café não era consumido como a gente conhece hoje, né? Aquele café moído, torrado, moído, enfim, consumia-se a planta, as folhas dele como chá. Era uma outra perspectiva. Não se tinha conhecimento do fruto do café torrado e moído. E isso foi de uma maneira muito aleatória. Enfim, foi algo que tem diversas histórias, diversas fantasias que deixam ainda a questão do café mais apaixonante, mas nada é muito preciso. Mas o que é preciso é que, no século XV, o café ele começa a ganhar uma projeção comercial. Ele surge, em termos de botânica de planta, ali na Etiópia, nas serras, no Planalto Central da Etiópia, uma região montanhosa, entre 1.000 e 2.000 metros de altitude, que é uma ótima ambientação para o desenvolvimento do café. Ele surge ali, certo? E quem dá o destino comercial ao café, quem começa a ver o potencial econômico dele, enfim, de desenvolver a bebida, foram os iemenitas, o pessoal ali da Península Arábica, atravessando o Mar Vermelho, o Iêmen. Ali que começou-se, digamos assim, a difundir o café pelo mundo, a plantar o café com o intuito de se chegar à bebida café, não mais consumi-lo com as frutas, com as plantas, com as flores, como um chá. Então os iemenitas, eles fizeram essa travessia ali da Etiópia, atravessaram o Mar Vermelho. No Iêmen começou a se estabelecer essa cultura de plantio de café, de cultivo, de beber café, tá? E eles foram desenvolvendo isso porque viram que o café era uma bebida, digamos, da sobriedade, uma bebida que não intoxicava como o álcool, porque afinal o álcool não é permitido no islamismo. Então tem toda uma questão religiosa ali na Península Arábica em razão dessa, enfim, dicotomia, não pode se beber álcool. Então, como é que as pessoas socializam? O café foi o grande elemento socializador, ele começa assim, tá? E aí o Iêmen se manteve durante muito tempo como o principal polo, né, de desenvolvimento, de comércio, de cultura de café. E aqui eu faço primeiro uma rápida observação. Vocês sabem por que a Bialetti se chama Moka Bialetti? Enfim, Moka é uma homenagem ao porto de Moca, que fica no Iêmen. E foi um porto muito importante, porque foi o porto onde começou-se, enfim, a importar café para o Iêmen, e de lá começou essa cultura. Então, Moca é o porto, enfim, que homenageia a Moka Bialetti. E Bialetti é o sobrenome de Alfonso Bialetti, o italiano, que em 1933 criou a Moka, beleza? Enfim, aí o café foi se desenvolvendo ali na Península Arábica, no Iêmen, no Omã, na Arábia Saudita. Aos poucos ele foi subindo até chegar ao Egito, à Turquia, beleza? E aí existe um fator histórico que foi a expansão do Império Otomano, tá? O que aconteceu? Nessa expansão, os turcos levaram o café para a Europa. O café chega na Europa e ele fica fixo, digamos assim, em Viena, na Áustria. O café na Europa, ele começa a história dele ali, tá? Só que o café, ele tinha uma resistência social. As pessoas ouviam falar, mas tinham muitos mitos. Por quê? A bebida do cristianismo, historicamente, a bebida, enfim, sagrada da igreja, sempre foi o vinho. E o vinho sempre foi bem aceito socialmente. Antigamente as pessoas tomavam vinho de café da manhã, ou a cerveja fraca também. Não existia o hábito, a cultura de se beber café. Era algo completamente novo. Então na Europa ele sofreu uma resistência, ele não foi aceito de cara. Levou um tempo. E foi no século XVII que o Papa Clemente VIII, enfim, depois de muito ouvir falar, ele decidiu experimentar o café. Sem qualquer, enfim, evidência de que aquilo era ruim, mas muitos mitos populares, que era uma bebida do demônio, dos infiéis muçulmanos, enfim, algo que depois provou-se que não era verdade. E nesse contexto,
a Itália já começava a exercer uma importância muito grande no cenário do café, porque pesquisadores na Universidade de Padova, eles já tinham algumas amostragens do café e já começavam a estudar sobre o café e já começavam a dizer, não, essa bebida é boa, ela tem efeito estimulante, ela aumenta a concentração, ela não é como tenta se popularizar uma bebida demoníaca, uma bebida dos infiéis. Isso era uma postura de alguns pesquisadores da Universidade de Padova, mas no restante da Europa havia essa resistência. Só que, como eu falei, no século XVII, o Papa Clemente VIII prova o café, gosta dele e vê que ele é uma bebida muito saborosa, muito aromática, que, enfim, melhora o desempenho cerebral, as sinapses nervosas ficam mais ativas, enfim, tudo aquilo que a gente conhece do café. Memória, concentração, estado de alerta. A partir desse momento, quebrou-se esse paradigma do café como uma bebida associada aos infiéis muçulmanos. A partir de então, o café começou a ser bem aceito na Europa. Em Viena, ele estava se desenvolvendo muito bem nas cafeterias, e ao redor de Viena, Amsterdã, Londres, Paris, começou-se também a criar esse cenário muito propício para o café, beleza? Só que um problema é o seguinte, Oi, Ricardo, tutto a posto? É o Ricardo Scafati me ligando, desculpa, gente. Então, aí agora eu quero falar sobre como o café começa a se desenvolver na Itália e cria essa cultura tão forte, né, do café na Itália. A Itália, na época, não era um estado unificado, eram diversas províncias não, desculpa, cidades-estados. Era a República Veneziana, você tinha Nápoles, o Reino de Nápoles das Duas Sicílias, enfim. Não existia a Itália configurada e unificada como hoje em dia, tá? E aí, no contexto daquela época, a República Veneziana, a Venezia, tinha uma boa relação comercial com a Áustria, tá? E aí, nesse processo, o porto de Venezia, através dos mercadores de Venezia, começou a ser um ponto muito importante para a Áustria. Então, através de Venezia, começou-se a entrar café na Europa, certo? E aí, a cidade de Venezia foi começando a se desenvolver também. Começaram a surgir cafeterias, começaram a surgir, enfim, hábitos sociais de beber o café em Venezia, certo? E uma outra cidade muito importante também na Itália é a cidade de Trieste, uma cidade que fica ali muito próxima à Croácia, à Eslováquia, enfim, Eslovênia, desculpa, e ali era o principal porto do Império Austro-Húngaro na época até então. Então, mais café chegava através do porto de Trieste. Mais uma vez, aquela região da Península Itálica estava sendo exposta, estava tendo contato com o café. E aí também em Trieste começou a se criar essa cultura de café. Tanto que se reflete hoje em dia, por exemplo, a Illy, que é uma grandíssima empresa italiana de café, é sediada em Trieste, tem a Universidade do Café, com cursos, laboratórios, enfim, todo um equipamento fantástico de pesquisa do café. Então, o café na Itália começou a se desenvolver assim, através do porto de Venezia e Trieste, e também uma cidade que teve importância foi Udine. Então, acabou fazendo-se assim uma região triangular, Venezia, Udine, Trieste. Então, ali começou a criar assim esse hábito do café, né? Essa foi a parte, digamos assim, histórica cultural vinculada à Itália. E aí, hoje em dia, a Itália tem grandes marcas, como a Lavazza, em Torino, tem a Segafredo, na região de Bolonha, a Kimbo, em Nápoles, e, obviamente, que a Illy, em Trieste, que é, digamos assim, o topo, digamos, de pesquisa em relação ao café. Então, a Itália foi se desenvolvendo nesse cenário de café. Ao mesmo tempo, o contexto da Europa propiciava muito os encontros, o hábito de se ir à cafeteria começou a se desenvolver. As pessoas viram que o café era uma bebida que trazia a luz, digamos assim, a sobriedade, o raciocínio crítico, que apurava os encontros, né? Então, nas cafeterias, naquele contexto ali de iluminismo na França, de revolução industrial, de risorgimento na Itália, há dados que confirmam que grandes pensadores, grandes intelectuais desses movimentos se encontravam nas cafeterias, ali conversavam, ali interagiam. Então, a cafeteria foi se desenvolvendo no cenário europeu, e na Itália especificamente por conta do ressurgimento, aquele antecedente ali, e as pessoas foram criando esse hábito. Então era um ponto de encontro de jornalistas, de escritores, filósofos, professores, negociantes, profissionais liberais. O café
e as cafeterias viraram um ponto de encontro muito importante de uma elite assim pensante, de uma elite intelectualizada, que precedeu essas revoluções, como eu falei. Tá? Então, esse é mais ou menos o contexto do café na Europa e na Itália. E agora eu vou fazer um ponto com o Brasil. Tá? Mas não, antes de falar do Brasil, eu quero falar um pouquinho, continuar ali na Itália, porque eu preciso falar sobre uma questão importante. A tradição e o vínculo da Itália com o espresso, né? Porque se tornou um sinônimo, sim, um significado do Made in Italy. 1901 é quando surge a primeira máquina de espresso. Foi um milanesa que criou, Luigi Bezzera, porque as pessoas passaram a consumir cada vez mais café. Então precisava-se fazer o café de uma maneira cada vez mais rápida e mais eficiente. Então ele criou a máquina de espresso, porque ela propicia em 30 segundos, 40 segundos na época, uma bebida gostosa, uma bebida aromática, enfim, um café expresso, algo razoavelmente próximo ao que a gente conhece. E é uma máquina que trabalha com pressão, com bar, então ele propicia essa bebida cremosa, encorpada, com aquela crema que caracteriza o expresso bem tirado, né? O espresso com S, tem essa discussão com S, com X, então pode-se dizer que a gente usa com S, porque vem do verbo italiano pressare, que é exercer pressão, colocar uma determinada superfície sob pressão, que é justamente isso que a máquina de espresso faz. Ela pressiona o filtro do café com 9, 10, 11 bar de pressão e o café, a bebida sai, beleza? Isso foi em 1901 que surge a máquina de espresso. Em 1933 surge a Moka Bialetti. Como eu falei, Moka é uma homenagem à cidade de Moca, no Iêmen, Bialetti, por causa de Alfonso Bialetti, o engenheiro que projetou e chegou até a Moka, certo? E a Moka foi uma tentativa muito bem realizada e bem sucedida de internalização do consumo do café na casa das pessoas, certo? Para as pessoas criarem o hábito de tomar café em casa e ter aquela cultura, tá bom? 1933 foi quando ele chegou a esse protótipo final que a gente conhece hoje em dia, isso aqui que é, enfim, um símbolo também do Made in Italy, junto com o café expresso. Só que antes disso, tiveram diversas tentativas que não deram tão certo. Por exemplo, eu tenho essa relíquia aqui, isso aqui é uma tentativa de criação de máquina italiana, de Moka, que isso aqui é de 1800 e alguma coisa, que era do meu bisnono. Meu bisnono, ele era um comerciante, ele tinha um empório na área de Salerno, e ele trabalhava com café. Então eu tive a sorte de, ao longo da vida, me encontrar no mundo do café, e, enfim, eu tenho esse tipo de relíquia aqui em casa, 1800 e, enfim, alguma coisa, e o Alfonso Bialetti, em 1933, chega ao, digamos assim, ao design perfeito ideal da Moka Bialetti, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho da parte do Brasil, que é o nosso ponto de encontro, que é muito importante, né? Porque se a Itália tem toda essa tradição, essa cultura do café expresso, com aqueles maquinários fantásticos, maravilhosos, como a La Marzocco, Vittorio Arduino, La Timbali, Faema, todas essas grandes marcas que têm muita qualidade, tanto de moinho quanto de máquina de expresso, isso se configurou na Itália, essa tradição do expresso. Eu já tive a oportunidade de visitar essas fábricas. É uma cidadezinha, sede da La Marzocco, San Piero a Sieve, interior da Toscana. É uma cidade de 4.000 pessoas que vivem ao entorno daquela marca, La Marzocco, que é uma Ferrari do nicho de café expresso. E custa realmente muito caro. A gente está falando de máquinas de 120, 150 mil reais. Tá? E foi incrível e fantástico poder estar na fábrica da La Marzocco e ver a paixão com que aquelas pessoas trabalham com aquilo, montam, e com, enfim, com programações de entregas de mercadorias para daqui a um ano em Dubai, em Tóquio, em Melbourne. Enfim, é algo fantástico. Também visitei outras fábricas, como da Vittorio Arduino, do grupo Timbali. Enfim, então na Itália está muito bem configurada essa tradição do expresso, beleza? E aí no Brasil, a importância do Brasil no cenário do café é imensa, porque o Brasil ele é o principal produtor e exportador de café no mundo, tá bom? A tradição no Brasil de desenvolvimento do café data mais ou menos do século XIX. Antes já se produzia, mas não tinham tantas destinações comerciais, beleza? Mas por volta de 1850, 1860, o café começou, enfim, a ser produzido no Brasil e viram também o potencial da nossa terra, do nosso clima,
para desenvolver o grão, né? E aí o Brasil tem um vínculo muito forte com o café, desde o Brasil Império, porque, digamos assim, a primeira a primeira fronteira agrícola do café no Brasil foi no Rio de Janeiro, aqui no Vale Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio. E essa frente do café, ela foi se deslocando ao longo do tempo. Ela saiu do Rio de Janeiro para São Paulo. Em São Paulo tem uma questão muito importante, que foi o processo de interiorização, ocupação do estado de São Paulo, que foi usando majoritariamente mão de obra italiana e italianos que vinham da região ali do Vêneto, principalmente, tá? Então o café passou por São Paulo, todo aquele processo ali de expansão no interior paulista. Depois de São Paulo, por uma política de Estado, o Estado Novo de Getúlio Vargas, tentou-se priorizar mais a industrialização em São Paulo, e o café se expandiu para o Paraná, onde ele ficou ali, enfim, com uma cultura muito forte. Até que em 1975, geadas muito fortes quase que destruíram, avassalaram as zonas, as áreas de cultivo de café no Paraná. Mais uma vez, a fronteira do café se mudou e foi para Minas Gerais. E lá permanece até hoje como o principal polo de produção, de cultivo, desenvolvimento de café e de exportação. Minas Gerais é o estado mais importante, mas tem outros estados muito importantes, como Espírito Santo, São Paulo, a Bahia e, residualmente, Paraná, Pernambuco e Roraima. E tem outros estados aí perdidos. Mas Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo são, digamos assim, o grande coração do café no Brasil, certo? E o Brasil representa algo em torno de 33% da produção e exportação de café no mundo, certo? Então o Brasil tem uma importância gigantesca. E aqui eu quero desmistificar um mito que foi criado, que o café brasileiro não é bom, que o café colombiano é melhor, que o café panamenho, que o café da Etiópia, do Quênia. Concordo que esses cafés, esses países são fantásticos e de fato são, mas o café brasileiro também é muito bom. O café brasileiro é fantástico também. Não existe, digamos assim, essa gradação do café colombiano, hondurenho e o brasileiro está abaixo. Não, o brasileiro é tão bom quanto. O que acontece? Infelizmente, o café brasileiro de alta qualidade, ele tende a ser exportado para os novos centros de consumo de café de alta qualidade, que no caso, Austrália, Europa, Israel. Mas enfim, o Brasil é sim um polo de café de alta qualidade. Volto a reforçar isso para a gente parar um pouco esse complexo de achar que o café dos outros é melhor do que o café do Brasil, o que é uma mentira, tá? E aí, esse é um pouco do arcabouço histórico, social e cultural do café que eu queria passar para vocês, fazendo essa ponte, esse paralelo entre a Itália, com toda a tradição do maquinário de expresso, de moinho, e o Brasil como o grande, digamos assim, coração de café no mundo, o grande produtor. Para vocês terem uma ideia, existem duas principais espécies comerciais de café. O arábica, obviamente como é uma homenagem aos árabes lá da Península Arábica, que começaram lá atrás a desenvolver esse mercado de café, e o robusta, conilon. Tá? O Brasil é o principal produtor e exportador do arábica. Depois, se eu não me engano, é a Colômbia, e terceiro, se eu não me engano, é a Etiópia. É essa a ordem mais ou menos. Em relação ao robusta, conilon, quem mais produz é o Vietnã. O Brasil é o segundo e em terceiro a Indonésia. Então o Brasil está lá no topo de produção. Beleza? O país que mais consome é os Estados Unidos, mas o Brasil, se eu não me engano, fica em segundo, terceiro, vai oscilando ano a ano. Então, agora eu vou falar um pouco da parte da taxonomia básica, da botânica do café. Como eu falei, existem essas duas principais espécies de café comercial que são comercializadas. O arábica e o robusta, o conilon. E eu vou traçar aqui alguns pontos para diferenciar um pouquinho os dois, tá? O que é um café arábica? Ele é um café que ele vai te dar uma bebida com mais doçura, com um pouco de acidez equilibrada, com amargor gostoso, uma bebida mais delicada que possibilita sensações, aromas e sabores ricos demais. Ele é um café que tem 44 pares cromossomiais, então ele é muito complexo. Só que ele é muito delicado. Você precisa cultivar o café arábica a pelo menos 700 metros a nível do mar, você tem que ter muito controle e gerenciamento em relação à praga, enfim. E a grande vantagem dele para o café robusta não está no sabor, porque existe café robusta, conilon, de alta qualidade sim, tá? Mas a principal vantagem do café arábica em relação ao café robusta é que ele tem metade da quantidade de cafeína.
O robusta tem o dobro. Então, essa é uma grande diferença nessa questão da quantidade de cafeína. E o café robusta? O café robusta é um café que ele vai ser um café mais encorpado, ele vai ser um café que vai ter uma marca de um amargor, sabe? Ele vai lembrar algumas notas de chocolate, de nozes. Ele é um café que a gente não precisa ter tanto cuidado no cultivo dele. Ele pode ser cultivado na altitude, digamos assim, do nível do mar, mas ele é um café que é associado historicamente a um café ruim, o que não é verdade. Existem sim cafés robustas e conilon de boa qualidade, tá? Eu aqui vou mostrar para vocês com grãos qual é a diferença física de um café robusta, conilon, para um café arábica. Esses cafés aqui são de uma micro-torrefação de amigos aqui no Rio de Janeiro, a Fuzz Café, que vende excelentes cafés. São de dois irmãos, Pedro e João Foster, e agora o Sérgio Quinteca. E eu vou mostrar para vocês as diferenças em termos de formato de grão, né? Esse daqui é um café arábica. Vocês veem que ele é mais redondinho, ele, enfim, tem uma coloração mais clara por conta da torra dele. Já esse aqui é um café robusta. Ele é menos achatado, ele é mais longo. Enfim, essa é uma pequena diferença em termos de visual do café. Beleza? Agora, o que se pode fazer e a indústria faz? É a blendagem do café. Você consegue misturar o café arábica com robusta para se chegar a um café final, digamos assim, né? E aí tem uma questão muito importante, que é em relação à qualidade do café. O café, infelizmente ou felizmente, não é tão simples quanto parece, ele tem muita ciência, muito estudo bioquímico, muita paixão envolvida. Mas existem sim gradações de qualidade de café. Tal como o vinho, por exemplo, tal como a cerveja, o café também tem esse aspecto de diferentes qualidades. A gente tem o café tradicional, o café commodity, que é aquele café que sofre influência de bolsa de valores, do valor, enfim, do café como uma commodity. É um café mais simples, é um café que infelizmente ele é muito maltratado, tem elementos ali que, enfim, não tem nada de café. Muitas vezes você encontra milho, arroz, palha, enfim, até mesmo insetos às vezes. Então, o que se faz com esse café, com esse grão, que muitas vezes é defeituoso, que não é bom? A indústria não desperdiça isso. Eles fazem um blend desse café defeituoso e eles fazem um blend geralmente com café robusta, que é o café que tem mais cafeína, né? E aí eles torram em altas temperaturas, tipo 252 graus, para chegar a um café muito torrado para esconder os defeitos daquele café. Mas isso não é bom e não é saudável, tá? Então a gente tem que começar a pensar no café, desmistificando essa questão também, de que torrar um café a uma alta temperatura é algo bom. Não, não é bom. Nem para a sua saúde, nem em termos de sabor, nem em termos de cheiro, tá bom? Depois do café tradicional, a gente passa para o café superior, que já é um café melhor, com menos defeito. Acima do café superior, o café gourmet. E o supra-sumo dos cafés, o auge, enfim, de todo sabor, de todo aroma, são os cafés especiais, que é no caso esses dois aqui. Esse aqui é o arábica, 100% arábica, e esse aqui é o 100% conilon robusta, da Fuzz Café. E aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia, a gente tem um cenário muito bom desses cafés especiais de alta qualidade. Com a Fuzz Café, com a Five Roasters, que é a do Emerson, sem dúvida o melhor barista no Brasil. E a gente tem o Café Oléu em Copacabana, o Ás Café em Ipanema, enfim, é um cenário de café especial de alta qualidade que vem se desenvolvendo muito legal no Rio de Janeiro. E é o que eu recomendo para a gente estar mais atento, para a gente chegar mais próximo, conhecer, porque ali é muito mais, digamos assim, uma relação apaixonante, tá? E aí eu vou falar agora um pouco, digamos assim, das ondas do café, que é algo que, enfim, para gente que estuda, pesquisa, trabalha na área do café, é algo que existe para diferenciar as gerações e a relação de qualidade do café dessas gerações. Existe a primeira onda do café, que foi a onda dos encontros sociais, do despertar do café, da bebida, da lucidez, da sabedoria. Essa onda ela foi superada por uma segunda onda que já privilegiava mais a qualidade. E essa segunda onda é a onda que, enfim, a gente começa a ter o hábito de ir à cafeteria para o café cappuccino, para o macchiato, para o latte, enfim, para as bebidas derivadas do leite. E aí, nessa segunda onda, surgem as grandes marcas
digamos assim, mundialmente conhecidas de café, como a Illy, como Starbucks. E o que eles preceituam, o que eles buscam? O padrão Illy. Você vai tomar um café Illy em Trieste, que é feito da mesma maneira que é feito em Hamburgo. Se você for numa loja de Trieste agora em Moscou, vai ser o mesmo padrão Illy, tá? E é um café já muito melhor do que o café da primeira onda, certo? Então, começou-se a popularizar essas grandes marcas. E são marcas que mudaram, elevaram o sarrafo da qualidade do café. E aí a terceira onda, que é a qual a gente vivencia hoje em dia, é a onda dos cafés especiais. De cada vez mais cuidado com a torra, de uma relação cada vez mais próxima com os produtores, buscando saber a origem, o processo de beneficiamento, tendo uma relação mais próxima com os clientes, tá? E aí o barista, ele passa a ser muito mais do que uma pessoa simplesmente que tira o café de uma maneira automática e mecanizada. Ele passa a ser uma pessoa protagonista, ele passa a ser um grande showman, porque ele não basta só fazer o café, ele tem que interagir, ele tem que entender, ele tem que conversar sobre o café, ele tem que dialogar com os clientes, porque o nível dos clientes também vai subindo e vai se tornando cada vez mais exigente, entendeu? Essa é a terceira onda do café, é a onda que, enfim, tem propiciado os melhores cafés com as notas mais altas, beleza? Essa foi a parte, digamos assim, botânica, taxonômica, e agora eu vou falar da parte técnica, e vou tentar ser o mais claro possível. Não vou usar jargões muito técnicos, porque aí as pessoas não entendem. E a gente tem que aproximar o grande público do café de alta qualidade. Porque o café de alta qualidade já pesa contra ele o fato de ser caro, não é muito acessível. Tá? Os equipamentos são muito caros, a gente está falando de moinhos de casa, de R$1.000 às vezes, de R$800, então assusta. Então a gente tem que aproximar o público dos cafés especiais, dos cafés de alta qualidade. Tá? Então, o que a gente precisa entender para se chegar a uma boa bebida final, uma boa xícara de café? É uma relação que passa essencialmente pela relação de tempo de contato da água com o pó do café. Tá? E isso vai te levar a uma bebida espetacular, maravilhosa, uma bebida desastrosa. Esse tempo de contato influencia diretamente no resultado final da sua xícara. Tá? E aí como é que a gente pode melhorar, ajustar o café que a gente faz em casa? A gente tem as variáveis do tempo, da temperatura da água e obviamente da qualidade da água. Sempre usem água mineral, uma água filtrada, uma água de boa qualidade. E a espessura do café e a quantidade desse pó do café. Então é muito importante a espessura com qual esse café é moído. A espessura do pó do café acaba fazendo uma diferença muito grande no resultado final. Tá? O que acontece? Por exemplo, se a gente vai pensar num café expresso, é uma moagem mais fina, beleza? Mas por que ela pode ser fina? Porque ali a gente tem uma alta pressão de 9, 10 bar, 11 bar, que a máquina exerce, e a água passa pelo filtro e a bebida sai. Mas se a gente for pensar em termos de bebida que a gente faz em casa, seja com a moka Bialetti, seja com a melita, seja com qualquer outro método que a gente faça o café em casa, a gente não vai ter essa pressão. A gente só vai ter praticamente a pressão exercida pela gravidade. Então, essa moagem ela não pode ser tão fina, ela já tem que ser uma moagem um pouco mais grossa. E aí, enfim, a moka Bialetti é uma cafeteira muito boa de a gente usá-la. Eu gosto de usá-la, por exemplo, com uma moagem média. Não gosto que ela seja fina, porque vai criar muita resistência à água e a água vai acabar extraindo partículas que a gente não quer, que não são agradáveis na bebida. Vocês têm que ter em mente de uma maneira muito simples e didática, que quando a água passa pelo café, ela vai extraindo componentes dele. E existe, digamos assim, um caminho com o qual os componentes são extraídos. Primeiro a gente vai tirar do café a acidez, tá? Depois a parte dos açúcares, como o café é um fruto. Ele tem açúcar natural, depois o amargor e por último a cafeína. Ou seja, quanto mais tempo esse café estiver exposto ao contato com a água, mais amargor ele vai trazer, mais cafeína ele vai concentrar. Então a gente tem que equilibrar essa relação. E a gente vai equilibrar essa relação ajustando a moagem do café, a quantidade do pó. Isso aí é fundamental, essa relação. É muito importante que vocês tenham isso em mente, beleza? Agora eu vou fazer a moka Bialetti da maneira que eu, estudando, pesquisando, conversando com os amigos no meio, entendo que seja
a que propicia a bebida mais gostosa. Não que seja certa, tá? Mas é uma nova perspectiva e que me agrada muito, tá bom? E aqui eu não vou usar a Moka Bialetti montada do jeito que ela é. Vou separá-la, como vocês sabem. Aqui fica o cestinho, que a gente bota o café moído, que acaba servindo de filtro. Aqui a caldeira, onde vai a água, né? E aí nessa caldeira a gente bota a água até mais ou menos esse nível aqui dessa válvula, sempre daqui para baixo. E aqui a parte de onde passa o café já pronto, né? O que eu gosto de fazer? Primeiro, eu pingo um pouquinho de água gelada, água ambiente, nessa parte aqui onde o café sai pronto. Por que isso? Porque quando o café sair aqui, ele não vai encontrar uma superfície de contato tão quente. Então ele não vai puxar para um sabor, digamos, mais amargo. Tá? Isso aqui visa dar uma estabilidade na temperatura dessa parte aqui da moca. Beleza? E aí, agora eu vou moer o café. E eu sempre recomendo a vocês investirem num moinho mais simples que seja, mais básico. Esse aqui é um moinho que eu comprei por R$80. Enfim, dá conta do recado e já faz uma diferença incrível na bebida final de vocês. Como eu falei, a moagem é um aspecto muito importante. E eu recomendo que vocês tenham um hábito, ou passem a ter o hábito de comprar o café em grãos. Porque o grão do café é uma cápsula. E ali ele retém aroma e ele retém sabor. Beleza? Então, se você já compra um café moído, ou se você moe o seu café muito tempo antes, esse café vai se oxidando. Esse café vai perdendo a qualidade dele. E a gente não quer isso, a gente quer preservar. O café em forma de cápsula, de grão, já é uma cápsula. A gente só precisa agora moer esse café. E aí a gente vai liberar as substâncias que a gente quer. Enquanto isso, eu vou ligar a água, eu vou esquentar numa chaleira, vou deixar entrar no ponto de ebulição, né? E aí, depois que a água estiver em ebulição, bem quente, eu vou botar água nessa caldeira, tá? Boto a água na caldeira, venho com um filtro com café moído e termino de montar a moca. E por que eu estou fazendo isso? É porque eu quero que esse grupo dela não esquente tanto como um todo. Eu quero que essa parte aqui esteja quente, mas eu não quero que aqui esteja tão quente, certo? Porque senão vai levar, enfim, um sabor que não vai ser tão agradável. Aí eu vou moer o café. E qual é a quantidade de café que a gente moe? É justamente a quantidade desse cestinho aqui, desse filtro do café. A gente pega o café, eu vou moer exatamente isso aqui. Tá? Nem mais nem menos. É isso aqui que eu vou botar no meu moinho. E vai ser o pó com que eu vou fazer a minha moca. Esse moinho aqui é um moinho manual, simples, mas ele é bem didático, funciona bem, você consegue ajustar a espessura do pó, como eu falei, algo muito importante. Enfim, eu sempre sugiro que as pessoas passem a ter esse hábito. Leva mais ou menos 1 minuto para moer. E eu garanto que o resultado é recompensador. Tá? Então, dediquem um pouquinho de tempo a mais sobre o café, tentem despertar um pouquinho essa paixão em vocês, criem esse hábito de ter mais cuidado com o café. E isso passa por escolher bem os grãos, por se certificar da origem, da data da torra e por, obviamente, moer o seu próprio grão. E vocês vão ver que é muito agradável você criar essa cultura. Porque você pode, através disso, ampliar o teu âmbito de socialização com amigos, para negócios, você oferecer um bom café para uma pessoa, enfim, é algo bem maneiro, bem impactante, tá? Leva mais ou menos 1 minuto, enfim, e faz uma diferença muito grande. E eu vou dar uma dica também, depois do café moído, existe um problema que se chama o padrão da moagem, tá? Porque os moinhos profissionais, eles chegam a uma moagem muito regularizada, muito regular, desculpa, tá? Então, são moinhos que infelizmente são muito caros, são inacessíveis, digamos assim, só para quem é apaixonado por café, para quem quer gostar. Esse moinho, como é um moinho mais simples, ele acaba me dando uma moagem mais irregular, beleza? Vai ter parte do café que vai estar muito fina, vai ter parte do café que vai estar muito grossa.
Então eu tento filtrar essa parte muito fina. Porque, como eu falei, é tudo uma relação de resistência da água, do café com a água. É tudo tempo de contato. Se tiver muitas partículas finas desse pó, o café vai me dar uma bebida muito amarga, vai me dar uma bebida com muita cafeína. Então não é algo que fica legal em termos de resultado final. Eu terminei de moer, e aí o que eu sugiro? Isso aqui eu aprendi com James Hoffman, que é um barista inglês, um cara que, enfim, campeão mundial de barismo. De uma maneira muito didática, a gente pode fazer a filtragem dessas partículas que se chamam fines, que são prejudiciais à bebida, com um simples papel toalha. A gente pega o papel toalha, como ele tem essas entranhas aqui, essas partes, essas bolinhas, no que eu despejar aqui o café e espalhar, o que for muito fino vai ficar ali retido, certo? No que ficar retido, ele não entra no meu filtro e eu vou ter uma moagem mais regular. Então a extração desse café vai ser feita de uma maneira muito mais homogênea. Ele vai tirar as partículas de uma maneira muito mais igual. E ele não vai me trazer tanto aspecto de amargor, não vai me trazer a astringência na bebida. Enfim, o café está moído, como eu falei, você bota num papel toalha, você espalha e assim você consegue filtrar, digamos assim, essas partículas que são muito finas, os fines, que não são boas para a sua bebida, tá? Eles vão trazer aspecto de adstringência, que não é agradável. E eu já vou mostrar para vocês. No que eu virar aqui o papel toalha, tudo que é muito fino vai ficar retido aqui. E é justamente isso, esse é o meu intuito. Deixar essa parte de pó muito fino retida. Vocês estão vendo? Fica aqui, ó, e não vai cair na minha bebida. Isso aqui é, digamos assim, um padrão de moagem que só uma máquina de expresso conseguiria trabalhar, porque é muita resistência, você tem que fazer muita pressão, muita força. E só a máquina de expresso tem essa possibilidade de imprimir tanta pressão, né? Aí eu vou botar o café moído aqui no meu porta-filtro, vou botar a água fervendo aqui, e obviamente como é que eu vou fazer isso? Com o auxílio de uma luva. Vou segurar a minha caldeira, vou botar a água, vou botar o filtro e vou montar a moca. Giro, rosqueio e boto no fogo. E o fogo em temperatura baixa, tá? Nunca fogo em temperatura muito alta. Fogo em temperatura baixa. E uma outra sugestão que eu dou, que eu vejo que faz muita diferença, e muita gente também no meio do café concorda com isso. No meio da extração, mais ou menos, a gente desliga o fogo. Não deixa passar toda aquela quantidade de água que a gente botou do início, tá bom? Por quê? O que acontece? Se você deixa o café ir até o final, passando aquela água, ele vai levar muito calor para esse recipiente aqui, onde sai o café pronto. Então a gente não quer esquentar isso tanto, a gente quer ter uma temperatura mais equilibrada. Então no meio da extração eu vou desligar o meu fogo, e aí vocês vão ver que como ele já vai estar sob pressão, a bebida vai continuar a passar sozinha, ainda que o fogo esteja desligado, tá bom? Vou fazer aqui, vou botar esse pó de café no meu no filtro do café. Mais uma orientação, mais uma dica. Vocês botaram o café no filtro? Tá aqui, né? Então, não compactem, não pressionem. Senão você mais uma vez vai estar criando resistência. E a gente não tem como lidar com essa resistência muito grande. Do jeito que ele estiver aqui, ó, você deixa ele. Tá? Ele está na altura, enfim, na boca ali do filtro. E aí você não pressiona, você deixa ele assim. E aí a água vai passar por ele, tá bom? E um aspecto técnico, digamos assim, da Moka Bialetti. A Moka Bialetti apresenta pra gente uma bebida encorpada, uma bebida intensa, uma bebida saborosa, uma bebida aromática, como a gente conhece a Moka, né? E como esse daqui é um filtro de metal, os óleos essenciais do café passam por ele. Então é por isso que a Moka Bialetti nos leva a uma xícara, enfim, de um café tão encorpado, intenso e gostoso. Tá? O que é diferente, por exemplo, se a gente pensar em termos de filtragem de papel. Tem diversos métodos que usam filtro de papel, mas o papel ele retém esses óleos essenciais do café. Então, você notoriamente vê a diferença de um café que foi feito
num método como a Moka Bialetti ou como a prensa, que também usa um filtro de metal, você consegue notar a diferença desses métodos para um método feito com o café filtrado, como é a Melita, o grande clássico no Brasil, mas hoje em dia a gente também tem a Clever, a gente tem a V60, a gente tem a Carita, são todos métodos que têm um filtro de papel. Então é uma bebida que é totalmente diferente da perspectiva de café, de aroma e de sabor. Ela é uma bebida muito mais clara, uma bebida que lembra muito um chá gostoso, claro, mas ela tem uma outra análise sensorial e de gosto do café. A Moka Bialetti e a prensa, elas deixam esses óleos essenciais do café passar. Aí, como eu falei, essa parte aqui muito fina, eu não vou usar. Ok? Isso aqui está retido no meu papel, não vou usar, porque não vai trazer um aspecto bom para a minha bebida. Vou preparar aqui a mesa. Ó, a água já está no ponto. E eu vou montar a minha moka. Pego a caldeira e aí vocês usem um pano, usem uma luva, porque vocês vão precisar segurar nela, tá? Eu vou botar água, como eu falei, até a altura dessa válvula aqui. Não deixa passar dessa altura, porque é até perigoso em termos de pressão, tá? Imediatamente abaixo. A água está bem quente. Então esse recipiente aqui, essa mini caldeirinha de água, já vai ficar muito quente. E aí eu preciso de uma luva, eu preciso de um pano. Chegou ali na marquinha, abaixo da válvula. E agora eu vou botar o filtro com o café moído e venho com essa parte onde passa o café pronto por cima, né? E a gente rosqueia. E aí eu vou continuar, digamos assim, a extração desse café em fogo baixo, tá bom? E aí eu, logo no meio da extração, eu vou parar a extração e vou mostrar para vocês como o café continua a passar sozinho, simplesmente com a pressão natural, tá? Fogo baixo. E aí é questão de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, porque a água aqui já está bem quente, né? Assim que o café começar a passar, eu vou deixar passar um pouco. E no meio da extração eu vou cortar essa extração e vou mostrar para vocês, tá bom? E vocês vão ver como o café continua a passar, continua a subir sozinho, simplesmente com a pressão, tá? Enfim, quaisquer dúvidas que forem surgindo, vocês podem me perguntar, se a gente ainda tiver tempo para falar. A gente fala, como eu falei, hoje é uma live um pouco maior, né? Porque eu falei sobre os aspectos botânicos, históricos e culturais do café. Mas nas próximas lives a gente vai ter mais espaço para falar, enfim, para tirar mais dúvidas. O café está saindo aqui. Ó, desliguei. E o café continua a passar sozinho. Vocês estão vendo? Ele continua a subir. A pressão que já exerce ali, já está naturalmente ali sendo feita, tá? O café está pronto. Vou servir o meu café. Essa moka aqui dá para mais ou menos umas 3 xícaras, né? Só que esse copinho aqui, ele é bem grande. Vai acabar sendo só 2. Eu vou beber os 2, é claro. Enfim, a moka está pronta. Um sabor incrível, bem equilibrado, bem aromático. Você consegue sentir o café com o que há de melhor nele, certo? Ele vai ter doçura, ele vai ter uma leve acidez, ele vai ter um retrogosto, marcado ali por um pouquinho de amargor, mas tudo em equilíbrio, nada muito desordenado. Essa é a importância de ter todo esse cuidado com um aparato, digamos, de moinho, de controle de temperatura de água. No caso, na moka a gente não faz, mas existem outros métodos que a gente sim faz o controle de temperatura da água, faz o controle de gramatura, ou seja, a quantidade de pó de café, certo? Enfim, no que vocês começam a fazer isso, vocês começam a ser absorvidos por esse mundo do café. Eu garanto que vocês vão se apaixonar e deem essa possibilidade do café conquistar vocês, tenham esse momento
de calma, de tranquilidade, de convidar uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem afinidade de tomar um café. Se você fizer um café bom ainda, então, nossa mãe, é uma outra perspectiva de café. Eu só dou uma dica de algo muito curioso e engraçado que me aconteceu recentemente. Tenham cuidado, tá? Vocês querem tomar um café com uma pessoa maneira, que vocês gostam, vocês querem chamar ela para tomar uma moca. No caso, a moca Bialetti, que é muito fácil, muito didática de transportar. Você simplesmente precisa dela, um moinho, um café e um fogarelzinho, como esse aqui, né? Mas tomem cuidado. Lembrem-se de levar o filtro da moca, porque recentemente me aconteceu isso. Eu estava com uma pessoa muito bacana, muito querida, chamei ela pra gente, enfim, tomar um café, moí, estava começando a moer o café, estava pensando já em esquentar água, aí quando eu fui ver, estava a minha moca. Tinha a caldeira, tinha essa parte de cima, mas não tinha levado o filtro. Então tomem muito cuidado. Botem a moca inteirinha, transportem ela, tenham muito carinho com ela, muito cuidado, tá? E agora, a bebida está pronta, eu vou terminar de beber, mas eu vou dar mais uma orientação, gente. Tenham muito carinho e muito cuidado pela moca, tá? Existem mitos e lendas no mundo do café. Por exemplo, quem bebe café sem açúcar tende a psicopatia. Enfim, tem todas essas brincadeiras, né? De que café torrado a 252 graus é algo bom. Enfim, uma delas diz respeito, dessas lendas urbanas, diz respeito à moca Bialetti, que não se deve lavá-la, que não se deve tirar esse resíduo de café que fica aqui dentro, porque ele vai criando uma camada e que vai deixando o sabor cada vez mais encorpado. Gente, não. Vamos quebrar isso, tá? Vamos raciocinar em termos científicos e de bem-estar do café. A moca precisa sim ser lavada a cada vez que você utiliza ela. Assim você vai preservar, assim você vai ter um equipamento que vai durar, enfim, 20 anos, 30 anos. Essa minha moca aqui eu uso todo dia, pelo menos umas 2 vezes. E ela está em perfeito estado. Tem mais ou menos uns 3 anos que ela é todo dia que eu dou trabalho para ela. Todo dia, umas 3 vezes. E ela está em perfeito estado. Então, vocês têm que sim ter muito cuidado com a moca para preservar ela, para ela ficar limpa, tá bom? Agora eu vou dar uma sugestão de como vocês podem fazer essa limpeza. Ela está quente, né? Então eu vou botar aqui em contato com a água para dar uma resfriada. Eu vou desmontar ela, tá? Vou mostrar como a minha caldeira, essa parte aqui de baixo, que entra em contato com a água quente, ela está limpa. Ela não tem nada de calcário ali aderido na parede, o que é muito comum nas pessoas que não limpam a moca Bialetti. Aquilo ali ao longo do tempo vai ficando cheio de calcário. E aí vai ficando com um aspecto nojento. E aí vai alterando, obviamente, a qualidade da tua bebida final, tá? Então a gente tem que, sim, cuidar muito bem da moca, com muito carinho, dar muita atenção a ela, tá? Imagino que agora já dei para segurar. E eu vou mostrar aqui partes da moca que vocês têm que ter cuidado, tá? Primeiro o filtro. A gente limpa o filtro, tá? Sempre com água corrente. Não usem sabão, detergente, porque ele acaba deteriorando essa borrachinha aqui de vedação, tá? Água corrente e água quente, tá bom? Vocês vão limpar o filtro em água corrente e deixa ele secar, tá bom? Mesma coisa com a caldeira. Você vai tirar o resíduo de água que tem aqui, porque sempre vai acabar ficando. Você seca isso ao máximo, seja com pano, você pode também botar em contato direto com o fogão e você deixa isso aqui bem seco, tá bom? Eu já vou fazer isso, vou tirar o excesso aqui de água e termino de secá-la no meu fogão. E essa parte aqui é uma parte muito importante. A gente também vai limpar esse interior aqui, que tem alguns resquícios de café. Só que eu vou desmontar a moca também para mostrar para vocês algo que, se as pessoas não atentarem, elas acabam consumindo ao longo do tempo partículas ruins. Muitas vezes até vai ter espaço para bactéria, tá? Essa daqui é a borrachinha de vedação, muito importante, tá bom? Uma vez, isso aqui não pode ser feito todo dia, claro, você desmontar ela desse jeito. O que vocês têm que fazer todo dia ao utilizar a moca é sim limpar o filtro, o cestinho e essa caldeira aqui. E a parte interna da onde sai o café pronto. Tá?
tá? Essa parte aqui é todo dia, toda vez que você usar o café. Nunca deixem a borra do café no filtro, porque vai criar mofo, vai ficar algo nojento, tá bom? Então eu tirei a borrachinha e vou mostrar agora para vocês aqui uma parte do filtro que, se eu não limpar, vai levar isso aqui para minha bebida. Ó. Vocês estão vendo essa sujeira aqui? Isso aqui é borra de café acumulada ao longo de, enfim, diversas extrações, tá? Então a gente tem que limpar sim a moca, beleza? Essa parte aqui a gente limpa e também coloca para secar. E a outra parte, talvez a mais impactante, é essa parte aqui interna, que tem um furinho, que tem esse condutor assim de onde sai a água, né? Eu vou passar aqui dentro um papel toalha e vocês vão ver a cor que vai sair do papel toalha. Porque aqui vai ficando bebida acumulada, não tem jeito. Então a gente tem que ter esse cuidado de limpar a moca dessa maneira assim, mais densa, sabe? Uma vez na semana, porque vai acabar fazendo diferença no resultado, tá? Olha só, eu botei só na entradinha do orifício aqui, da onde passa, botei só nessa entradinha aqui, não fui até o final, olha o que já saiu de sujeira. É isso aqui, ó, que a gente não quer que vá para a bebida. É isso aqui que seria, enfim, inconveniente na tua bebida. Então, sim, tenham cuidado com a moca. A moca, ela propicia uma bebida incrível, mas ela precisa de manutenção, ela precisa de limpeza, tá? A minha funciona muito bem. Uma vez ao ano, mais ou menos, eu troco essa borrachinha dela aqui de vedação e tenho todo o carinho, todo o cuidado com ela, tá bom? Enfim, eu acho que é isso. Comecei falando sobre a parte histórica, a parte botânica, e espero que tenha sido didático, interessante para vocês, aprendam um pouquinho sobre o café, sobre esse universo tão apaixonante, tá bom? Semana que vem a gente continua com a melita, depois a prensa e a gente termina fazendo cappuccino macchiato em casa. E mais uma vez eu quero agradecer ao Riccardo Scafati, do Instituto Italiano de Cultura, que sempre quis fazer esse projeto, o Ricardo Cavalheiro, o Francesco Trapanese, também do Instituto Italiano de Cultura. Agradeço os amigos da Fãs Café pelos ótimos cafés de alta qualidade, tá? E renovo os votos de estima ao Emerson Barista, meu grande mestre, o cara que mais entende café no Brasil. Café ao Léo também, que trabalha com cafés de excelente qualidade, o Ás Café, enfim. E eu também tenho um vínculo muito forte com o cenário de café na Itália, com Rubens Gardelli, que acabou se tornando amigo meu, e ele foi campeão mundial de torrefação de café em 2017. Ele tem uma cafeteria em Forlì, que fica ali na Emília-Romagna, próximo a Bolonha, Módena, naquela região ali. Ele foi campeão mundial de torrefação em 2017. Então eu já tive a experiência de poder acompanhá-lo nas torrefações, já tive a experiência de, enfim, poder trabalhar junto com ele e ver, enfim, toda essa paixão que existe ao entorno do café, do barismo, da torra. E é um cara que também sabe demais sobre café, Rubens Gardelli, que é dono da Gardelli Specialty Coffee. Enfim, eu acho que eu agradeço a todos. Enfim, e qualquer novidade, qualquer dúvida, vocês me procurem. Meu nome é Carlos Igor Dilio, meu perfil é Dom Dilio, e aí eu vou estar aberto para conversar com vocês, tirar dúvidas também que eu possa ter com vocês. Enfim, o cenário do café está muito legal hoje em dia no Rio de Janeiro, está muito propício para a gente conhecer. E como eu falei, é uma paixão em comum entre brasileiros e italianos, que permeia as duas culturas de maneiras diferentes. A maneira como o italiano enxerga o café é um pouco diferente do brasileiro. O italiano gosta, por exemplo, de um café blendado, do café com robusta, com arábica, porque vai trazer mais um corpo, mais um amargor do robusta, do conilon. Já o brasileiro, ele acha isso um pouco agressivo, ele prefere um café mais docinho, ele prefere um café mais delicado. Enfim, não existe o certo e errado, existem, enfim, os perfis de paladar das pessoas. E cada um vai se adequando, cada um vai gostando do café da melhor maneira que convém. Eu, por exemplo, eu sou famoso porque eu sou bebo ristretto, eu sou bebo expresso, feito de uma maneira, de uma receita que ele é algo do entorno de 15 a 20 ml. Isso não quer dizer que esteja certo ou errado, é simplesmente a maneira que o meu paladar gosta daquele café, entendeu? Então, enfim, espero que tenha sido maneiro para vocês e que vocês busquem conhecimento e desenvolver, enfim, a paixão pelo café. Busquem essas cafeterias, esses profissionais, essa galera que é referência, esse pessoal que pensa o café, beleza? Um prazer. A gente se vê na sexta-feira que vem, às 11 horas, novamente aqui no canal do Instituto Italiano de Cultura. E eu vou falar sobre a Melita, que é o clássico brasileiro.